Versículo 3: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós partimos aí para uma saudação que é bem convencional de Paulo, a saudação normal achada na maioria das cartas antigas, não só as de Paulo, mas também dos outros apóstolos. Na maioria dessas saudações, eles incluem estas palavras que são importantes, que é graça. Por quê? Porque o Evangelho e a vida cristã se faz debaixo da graça. Não tem vida cristã, não tem religiosidade, não tem fé se não for por graça. Então quando eu não sei se vocês têm o hábito, algumas igrejas têm, alguns eu sei que tem, porque às vezes me cumprimentam assim, mas é um hábito muito saudável a gente encontrar com o irmão nosso e falar graça e paz. Eu estou falando das duas coisas que são as duas palavras mais importantes para o convívio meu de cristão: convívio com Deus e convívio com os meus irmãos. O meu relacionamento, ele é primordialmente com Deus, e ele só é possível por quê? Porque Deus agiu graciosamente comigo e eu sei que eu tenho paz com Deus. Graça e paz são as duas palavras mais importantes no meu relacionamento com Deus. E no meu relacionamento com o meu próximo? Bom, se Deus me deu graça e eu tenho paz com Ele, o mínimo que eu posso fazer é desejar ser gracioso e que sejam graciosos comigo, e que eu desfrute de paz e que desfrutem de paz comigo. Então o que Paulo está ensinando aqui através dessa saudação é algo muito saudável para a gente praticar entre a gente. Graça e paz são palavras importantes para nós, que diz respeito ao que aconteceu conosco em relação a Deus e o que nós queremos que aconteça em relação aos nossos irmãos. Graça e paz, graciosidade nos relacionamentos e paz, assim como nós temos com Deus. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais do que uma saudação, Paulo está demonstrando qual que é o mais profundo desejo do coração dele para que aquela comunidade. Qual que era o desejo? É que eles estivessem sempre desfrutando da graça que vem de Deus e da paz com Deus. Veja só, Paulo diz muito com poucas palavras. Quando eu digo para uma comunidade graça e paz da parte do nosso Senhor e Deus e do seu Filho Jesus Cristo, eu estou dizendo assim: olha, vivam dependendo desta graça, confiados nesta graça. Chega de sacrifício de sangue, chega de dilaceração no corpo, chega de amargura, chega de medo, chega daquele terror imposto pela religiosidade. A religiosidade que diz para você fazer um monte de coisa que você nunca dá conta de fazer, então você se sente sempre na dívida. Chega disso. Paulo está dizendo graça e paz. Muitos livros do Antigo Testamento começam com frases do tipo: Deus é o juiz, Deus é o seu juiz. Qual que é o contraponto? O contraponto é que no momento o povo todo está esmagado pelos seus pecados e pela santidade de Deus. E aqui eu tenho o apostolado de Paulo e os outros apóstolos, sem dúvida nenhuma, mas o Evangelho chamando as novas comunidades a viver o quê? Não assolapadas pela incapacidade de cumprir a lei, mas leves, refrigeradas pelo pastoreio de Cristo, que me concede graça e paz. Isso não significa que isso é um abandono à lei, muito pelo contrário, significa que agora eu estou livre para me dedicar à lei, sem o medo de por tropeçar na lei e ir para o inferno, porque a minha salvação, ela não depende disso. Eu estou desfrutando de graça, da graça de Deus, e eu gozo de paz com Deus. Então eu estou livre para viver para a glória de Deus, sem aquele peso de não conseguir cumprir a lei. Então uma simples saudação como essa que nós encontramos, não só da parte de Paulo, mas João faz isso, Pedro faz isso, Tiago faz isso, você encontra no conteúdo de todas as cartas do Novo Testamento. Em algum momento os apóstolos eles vão citar isso, os autores vão citar isso, que o crente desfruta de graça, da graça de Deus e de paz com Deus. Então esse é um lema da comunidade cristã.
Em muitas igrejas você encontra essas palavras inclusas no nome, porque de fato essas duas palavras são importantes. Então não há nada de carola, nem de constrangedor em se dirigir a um cristão ou outra pessoa e dizer graça e paz. É muito pelo contrário, é muito bonito isso, porque isso tem a ver com aquilo que é real dentro da fé em Cristo Jesus. Isso tem a ver com o fato de que nós estamos vivendo numa nova dimensão nesse relacionamento com Deus, uma dimensão em que eu desfruto de paz e eu desfruto de graça. Falando em paz e graça, chegou a ver as apostilas aí. Aí o versículo 4, eu tenho já, o apóstolo Paulo, ele já vai deixando as sementinhas para falar do Evangelho. Ele começa assim, ó, lá no versículo 3 mesmo, ele fala: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 4, ele já, dentro da saudação, ele já faz um gancho para falar do que é o conteúdo do Evangelho e o que é o resumo do Evangelho de Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que eu tenho aí? Eu tenho o Evangelho que Paulo pregou. Ele está aí. Querem ver? Olha, se você observar, Paulo está trazendo uma mensagem da parte de Deus e da parte do seu Filho a uma comunidade que desfruta de graça e de paz. Graça e paz que emana da onde? Emana do ato de Cristo ter me substituído na cruz do Calvário. Ele se entregou na cruz no meu lugar. E ele fez isso para quê? Ele fez isso para me libertar. Eu estava preso, arraigado, aprisionado a este mundo. Aprisionado por quê? Primeiro, aprisionado pela minha natureza pecaminosa, da qual eu não conseguia me desvencilhar. Eu era escravo dessa natureza. Arraigado neste mundo por quê? Porque todo o sistema desse mundo está aprisionado a um sistema pecaminoso. O Novo Testamento diz que o príncipe deste século é Satanás. Qual é a ideia reinante no mundo, na cultura do mundo? São as ideias de Satanás. E então o que Cristo fez? Cristo me arrancou. Quando ele morreu na cruz do Calvário, no meu lugar, e quando Deus me faz saber disso e me faz crer nisso, Ele me arranca desse mundo, Ele me tira as minhas raízes deste mundo, e as minhas raízes vão ser postas aonde? Na rocha, que é Cristo Jesus. E qual vai ser a proposta de Deus para a minha vida? A proposta está aqui, ó. A quem, versículo 5, a quem seja glória pelos séculos dos séculos, amém. Ele me tirou deste mundo para que eu viva para glorificar a Deus pelos séculos dos séculos, viva para enaltecê-lo, para elogiá-lo, porque Ele fez por mim algo que é absolutamente impagável. Não tem como recompensá-lo pelo que Ele fez. Eu posso glorificá-lo, elogiá-lo por toda a eternidade. Isso não é suficiente para pagar o que Ele fez por mim. Ele entregou o seu próprio Filho por gente injusta, pecadora. O grande problema nosso é que na maioria das vezes nós nem conseguimos identificar a profundidade, a extensão, o tamanho do nosso próprio pecado, principalmente quando a gente tem uma vida ética. Quanto mais ético você é, quanto melhor você se enxerga, mais dificuldade você tem para perceber quão endividado você está diante de Deus, porque nós achamos que andar segundo a ética deste mundo nos torna merecedores de alguma coisa, inclusive até diante de Deus. E então, quando alguém diz para você, ó, você precisa ser salvo, você vai dizer assim: mas salvo do quê? Eu não cometi nenhum crime, eu não fiz nada de errado, e eu não estou condenado por nada, ninguém me odeia, mas salvo do quê? Então, falando de Efésios, não sei se vocês lembram, uma vez que eu contei a história de um juiz que estava na igreja, e na igreja veio um jovem dar um testemunho, e esse jovem era um ex-presidiário, e ele contou que ele cumpriu a pena dele lá no presídio. Ele conheceu a Cristo, e ele contou que Cristo o alcançou, porque a graça do Senhor o alcançou, e mesmo ele sendo
um ex-assassino, ele matou uma pessoa. Ninguém é ex-assassino, né? Um ex-presidiário, porque ele tinha matado uma pessoa, mas Deus teve misericórdia dele e o perdoou, e ele se sentia agora livre. Ele tinha pagado sua pena, e ele agora pertencia à igreja, ele estava vivendo uma vida diferente e tal. Por ocasião, estava presente na igreja uma pessoa que foi o juiz que o condenou. Estava lá, e esse juiz era cristão. E depois, no final, esse juiz foi falar para ele, foi dizer para ele o seguinte, que ele louvava a Deus por não ter acontecido aquilo com ele, porque se ele dependesse de se converter, a conversão dele foi na infância. Ele aprendeu o cristianismo na infância com seus pais, seguiu. Ele falou, porque se dependesse de mim, carecer da graça de Deus na vida adulta, eu não ia fazer isso, porque eu me sinto alguém justo, eu me sinto alguém ético, eu me sinto isso. Hoje eu tenho consciência do meu pecado, porque eu aprendi desde pequeno isso, mas com a vida que eu tenho hoje de juiz, eu não ia poder fazer um testemunho, dar um testemunho desse que você está dando aqui, jamais. Que você foi no fundo do poço e Deus te achou no fundo do poço. Se alguém chegasse para mim hoje como juiz e dissesse, ó, você precisa de um salvador, quase que eu ia mandar prender. E salvar do quê? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes o nosso senso de justiça própria nos faz sentir que nós estamos sãos, nós não precisamos de médico. Quando o Senhor Jesus chamou Levi, que depois o nome dele foi mudado para Mateus, Levi era um publicano, um corrupto, roubador, trapaceiro. E aí Levi ficou muito contente, porque Jesus olhou, enxergou, sentiu amor por ele, o perdoou e ainda o convidou para ser apóstolo. Ele fez um almoço na casa dele, chamou todos os pecadores da cidade, os publicanos, roubadores, prostitutas, chamou todo mundo para lá. E os religiosos de plantão, os sãos, chegaram lá e começaram a criticar os apóstolos, dizendo assim, viu, mas ele se diz mestre, se diz filho de Deus e come com os pecadores. Aí Jesus ouviu e foi lá e disse para eles, olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então ele está dizendo em outras palavras o seguinte, olha, só dá para aproveitar Cristo quem se sente doente, porque quem se sente são, e o pior, não está são, né? Não está. Mas a pior doença é essa daí, aquela que você não acredita que você tem. Você vai morrer com ela. Então, quando Paulo anuncia o Evangelho, não só aqui, mas nas outras cartas, ele vai sempre mostrar isso, vai mostrar que eu estava morto nos meus delitos e pecados, eu estava arraigado no mundo, e a graça do Senhor me alcançou. Tem gente que foi salva do lamaçal do pecado, da violência, da prostituição, e tem gente que foi salvo do pecado do legalismo, estavam vivendo dentro de uma igreja. O próprio exemplo é o exemplo de Paulo. Onde Paulo estava quando o Senhor Jesus o chamou? Paulo estava entre a nata religiosa de Jerusalém. Ele era membro do Sinédrio, era o alto clero religioso de Jerusalém. E foi de lá que o Senhor o chamou. Ele estava doente? Estava. Ele precisava de um Salvador? Estava, apesar de ser tão religioso como ele era. Então, graça, esta graça que emana na cruz, ela é para todos. Todos que o Senhor chamar. E ela tira o homem da onde? Tira o homem do seu estado de pecado, da sua raiz no mundo, da sua escravidão ao pecado. E faz isso de uma vez por todas, e chama o homem para viver uma vida do quê? Uma vida de salvo, uma vida transformada. Isso não significa que esse homem vai mudar da água para o vinho, da noite para o dia. Vai depender muito do lugar de onde ele está saindo. Vou dar um exemplo aqui prático. Imagine, se eu pego lá um delinquente que está preso, quando ele sair da prisão, tomar um banho, vestir uma roupa e vir para a igreja, você vai dizer que Deus o mudou da água para o vinho. Por quê? Porque antes de ser preso ele andava pelas escuridões, pelos cantos da rua, armado e fedido. Agora ele chega cheiroso, na luz do dia, no claro, senta num banco de igreja. Mudou da água para o vinho. Mas quando Deus chama alguém da religiosidade,
O cara já estava limpinho, já vinha à igreja, tudo, mas não era salvo. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas avaliações que nós fazemos. Fulano, Deus tocou no coração dele, mudou da água para o vinho. O outro ali a gente não sabe, está vindo na igreja. A gente tem que tomar cuidado com essas avaliações. Porque as avaliações são coisas que nós criamos. Deus sabe a medida que Ele trabalha no coração de cada um. E não cabe a nós avaliarmos isso. Cabe a nós entendermos uma coisa: que se é salvação, é pela graça. Porque só tem um caminho até Cristo, até Deus, o Pai. É Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. E quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está deixando claro que ele vem falar deste evangelho. Este evangelho ele recebeu do Pai e do Filho, e é este evangelho que ele defende. E é este evangelho que mudou a vida de cada um daqueles cristãos que estavam lá. Então o tom de Paulo, que é o que é importante para nós aqui hoje, o tom de Paulo é um tom absolutamente apologético, defensivo. Até a saudação que ele já faz a saudação já defendendo o assunto. Sabe aquele, eu falo, todo mundo já deve ter passado por isso. Sabe aquela reunião que você vai participar, que a pessoa que vai abrir a reunião, na saudação ela já dá a entender o que ela vai falar. É assim. A presidente Dilma faz muito isso, ou qualquer presidente. Na hora de cumprimentar, você já usa uma frase que vai servir para você usar o discurso inteiro. Você já vai defender já. Então Paulo, na saudação aqui, ele já diz qual é a intenção dele. A intenção dele é mostrar o evangelho puro e simples que ele aprendeu do nosso Senhor Jesus Cristo e do Pai, que é o evangelho da salvação tão somente por meio de Cristo. Alguns itens aqui para a gente então pegar, para a gente aplicar hoje. Quando Paulo apresenta aí no versículo 4 e 5 este evangelho, ele faz pelo menos quatro citações relevantes, que nós já lemos, mas agora eu quero aplicá-las com vocês. Primeiro, o evangelho é um dom, é um presente de Deus. E este evangelho nos anuncia o grande e maior presente que nós podemos receber da parte de Deus. O presente do evangelho é que Cristo se entregou pelos nossos pecados. É uma ideia simples, mas é a ideia mais poderosa que já foi promulgada neste mundo. O Filho de Deus, sem pecado, santo, se entregou pelos nossos pecados. Ou seja, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, o livre pelos escravos. Uma substituição. Qual o presente que o evangelho vem anunciar para mim? É o presente de que alguém pagou a minha dívida. Alguém encerrou as minhas pendências com Deus. Fatalmente, o que a maioria das religiões em todas as épocas ensina? Mensagem principal das religiões: você tem uma pendência com Deus. E todas as religiões do mundo civilizado e as religiões animistas. Se você vai numa tribo lá, em qualquer um dos continentes aí onde tem índio, o que você vai encontrar lá entre os tribais? Você vai encontrar uma vez por ano, uma vez por mês, eles oferecendo frutos, animais, sangue, alguma coisa para aplacar a ira de quem? De um Deus, o Deus Sol, o Deus Lua, do vulcão. Isso existe desde que o ser humano existe. Essa ideia é a ideia avessa à ideia do evangelho. Percebe a diferença? Isso é importante, porque é isso que Paulo queria que aqueles crentes na Galácia entendessem. Vocês não estão vivendo mais dentro de uma tribo onde a religião é se reunir uma vez por semana para aplacar a ira do Deus irado de vocês, com sacrifício, com isso, com aquilo. Não, o Deus irado contra o pecado entregou o Filho dele por amor a vocês, para aplacar a própria ira dele, e acabou, cessou. Não tem mais Deus irado contra você. Você que crê no Filho dele. Agora, por outro lado, não é o ponto aqui, mas só para a gente não deixar pontas soltas, por outro lado, você imagine e tire, você pode tirar o exemplo, você que é pai, por você mesmo. Imagine para onde foi a ira desse Deus contra aqueles que sabem que o Filho dele morreu por eles e eles não creem no Filho. Você imagina?
É difícil até de imaginar, mas eu fico colocando meu filho. Imagine se um dia eu der meu filho, eu não vou fazer isso, mas imagine se eu fizesse isso, desse meu filho para livrar um bandido da cadeia e o bandido simplesmente olhasse para mim e falasse: isso é mentira, eu não acredito. Ou fizesse pior: não, olha, seu filho morreu por mim, mas eu quero ficar aqui que eu quero pagar dia por dia da minha dívida. Não dá vontade de bater é pouco, né? Dá vontade de matar um infeliz desse. Agora tem gente que faz isso com Deus. Deus foi lá e enviou o filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados, e tem gente, como esses religiosos foram tentar fazer lá, vai falar assim: o filho de Deus não é suficiente, vocês não entendem nada de religião, nem Deus entende de religião, porque quem entende de religião mesmo é o homem. Deus deu o filho dele para pagar os nossos pecados, mas nós temos que circuncidar também, porque só Jesus Cristo não pode dar suficiente garantia. É melhor a gente se garantir com um sacrifíciozinho, só para não perder o hábito. A mensagem do Evangelho é exatamente o oposto disso. A mensagem do Evangelho é: Deus se satisfez com o seu próprio Filho em prol de você. Esta é a mensagem da igreja, da graça e da paz. É a mensagem que o Deus que enviou o Filho dele na cruz do Calvário está agora satisfeito, porque sobre o seu nome está escrito o nome de Jesus Cristo, e o Pai se satisfez com o sacrifício do Filho. Então, o que Paulo está anunciando nessa simples saudação? Ele está dizendo: olha, eu sou apóstolo da parte de Deus e do seu Filho, e eu vim anunciar para vocês o Evangelho. É o Evangelho da graça e da paz com Deus. Por quê? Porque Cristo morreu e se entregou por nós para nos desarraigar deste mundo, e a Deus seja a glória para sempre. Ponto final. Paulo podia parar aqui, está feito o discurso. Deve ser ponto final para nós também, ainda hoje, porque infelizmente a maioria dos hábitos igrejês que nós criamos com base num sentimento de dívida com Deus. E tem muita gente que faz muita coisa na igreja, mas não faz para agradar o coração de Deus, faz para tentar aplacar a ira de Deus. Esse não é o caminho do cristão. Ou eu creio que o que Cristo fez aplacou e encerrou a minha dívida com Deus, ou então eu não creio em Cristo. Segunda questão que ele põe: o objetivo do Evangelho, para nos desarraigar deste mundo perverso. Veja, perceba uma coisa: até a própria ideia da religião é uma ideia mundana. A ideia mundana. Veja, é só o cristianismo que é a religião sobre a terra? Não, existem milhões de religiões, inclusive muitas antes mesmo que o próprio cristianismo. Para você ter uma ideia, se você for procurar a história da humanidade, você tem a visão cristã, que é essa que nós aprendemos com a Bíblia, mas você tem inúmeras outras visões. A maioria delas tem um príncipe, filho do sol, outra filha da lua, que estavam num jardim e um deles traiu o outro e por isso eles foram expulsos. A maioria das histórias são assim. Existem elementos desses que nós encontramos nas Escrituras, mas da onde está, qual é o nascedouro de todas essas histórias? As religiões animistas que surgiram desde o início. Quem conta essas histórias, ou quem contou essas histórias desde o começo, foi a religião. Afinal de contas, quem é que conta a história que nós cremos ser a história verdadeira, absoluta deste universo? É a Bíblia. E a Bíblia é um livro que conta a respeito de Deus, fala de fé. A ideia da religião é uma ideia mundana. É uma ideia mundana. Deus estabeleceu limites do relacionamento do homem com Ele e do relacionamento do homem com o homem. Deus estabeleceu isso. Deus não fundou uma religião. Deus não fundou o judaísmo. Deus estabeleceu limites para os relacionamentos do homem com Deus e do homem com o homem. O relacionamento do homem com Deus, o homem deve fazer de toda a sua vida um culto ao Senhor. A religião perverteu essa ideia e disse: não, você não precisa usar 24 horas do seu dia para cultuar a Deus com atitudes. Você pode reservar 1h30 por semana, é o suficiente. Porque afinal de contas você tem que aplacar Deus, porque
ele fica nervosinho, você vai lá, faz alguma coisa lá 1h30 por semana, oferece um sacrifício, dá umas dádivas, e ele fica contente com você, e você começa a semana de novo para aborrecê-lo a semana inteira. No final de semana você vai lá na beirada do vulcão e joga alguma coisa lá dentro e volta. Gente, isso é coisa de índio. Essa ideia é uma ideia perversa. E o que Paulo está ensinando aqui, que o Evangelho ensina, que o próprio Senhor Jesus ensinou, é o contrário disso. Jesus não ensinou religião, nem Paulo ensinou religião, nem apóstolo nenhum ensinou religião. Eles ensinaram a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é: Deus nos deu um presente. Qual foi esse presente? O Filho dele se entregou em nosso lugar. Com qual propósito? Com o propósito de nos desarraigar deste mundo cheio de corrupções e de enganos, desse mundo que consegue pegar as verdades mais cruciais da nossa vida, por exemplo, nós temos um Deus, devemos viver para Ele, e transforma isso numa ideia perversa, e faz essa bagunça, como nós temos hoje, denominação de tudo enquanto é nome, religião de tudo enquanto é tipo, para lá e para cá, e todo mundo defende, ó, a gente que é certo, vocês são errados, e é uma confusão constante, e parece até estranho eu estar falando contra a religião dentro de uma igreja. É aqui que a gente vai falar. Assisti um vídeo hoje, esse eu indico. Eu não assisti o vídeo inteiro, perdão. Eu assisti um trecho de 6 minutos, mas eu fiquei contentíssimo, do padre Fábio, eu não sei quem viu lá, que falou nessa semana contra, ele, num dos sermões dele, falou contra a idolatria a Maria. Falou contra as pessoas ficarem fazendo oração a Maria, ao invés de fazer a oração que Maria fez. Ele falou, só que o que ele falou lá, que a gente fica daqui curtindo, porque ele está falando, criticando a religião dele, não estava criticando a dos outros, é uma crítica que a gente precisa fazer dentro da nossa também, porque nós idolatramos um monte de outras coisas, inclusive idolatramos o nosso próprio nome, a nossa própria denominação. Isso tudo está errado. Por que eu gostei? Não é porque ele bateu, né, na questão da idolatria, eu gostei porque ele conclui dizendo o quê? Nós precisamos contar, disseminar as ideias de Cristo. O centro da igreja, o centro da vida cristã é Cristo, é o Evangelho. Sem Evangelho não existe nada, a gente pode fazer qualquer outra coisa. O centro é o Evangelho, nós precisamos de ensinar o Evangelho. Chega de ficar ensinando coisa periférica, superficial, que não faz sentido. Chega de ficar tentando agregar coisas ao Evangelho. Você não precisa, você precisa de Cristo. Você não precisa da Maria, você não precisa do José, você não precisa de nada, você precisa de Cristo. É disso que você precisa, é disso que eu preciso. Ele é o que me faz desfrutar de uma situação em que Deus está satisfeito comigo. Eu tenho paz com Deus, porque foi Ele que se entregou na cruz por mim. Então, a gente precisa disso. Aliás, as religiões, pelo menos aquelas que se dizem cristãs, elas precisam enxugar. Nós estamos com uma agenda muito... E quando eu falo agenda, eu não estou falando de atividades, eu estou falando de conceitos. Nós estamos com uma agenda muito vasta, muito conceito. A gente não consegue nem definir os conceitos. Tem que acabar com isso tudo, enxugar isso e voltar para o que é primordial, é o Evangelho. Como Paulo apresentou aqui numa saudação, ele descreveu o Evangelho inteiro. Dá para pregar dias sobre esses 5 versículos aqui. Terceiro, o plano do Evangelho, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Quem foi que teve a ideia do Evangelho? Quem foi que traçou esse plano? Não é plano de homem, não é resultado de fatalismo, de sorte, de azar, não é. Eu citei para vocês Atos 4, o que acontece em Atos 4? Vamos só rememorar. Em Atos 4, no início, Pedro e João encontram um coxo na porta formosa, dizem para ele, não temos prata nem ouro, o que nós temos nós te damos, levanta e anda. Por causa disso eles foram ameaçados, eles voltam para a igreja, encontram os anciãos na igreja, e eles contam para os anciãos as ameaças que foram feitas para eles. Os anciãos fazem o quê? Juntam a comunidade e oram. Na oração eles começam assim: ó tu, Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que neles há, o Senhor que governa todas as coisas, o Senhor que levantou neste tempo contra o teu santo servo Jesus, Pôncio Pilatos e Herodes, para fazerem tudo quanto a tua mão pré-determinou. Essa é a oração dos primeiros cristãos depois da crucificação de Cristo. O que eles oraram? Eles oraram dizendo o seguinte: Senhor, nós sabemos que o Senhor não só criou tudo, mas o Senhor governa absolutamente tudo.
E não foi o homem que colocou o teu filho na cruz. Ele foi colocado lá porque o teu propósito pré-determinou. Quem criou o Evangelho? Quem traçou esse caminho? Foi Deus. E Paulo está dizendo aqui, gente, essa ideia pode parecer absurda para os religiosos, problema deles. Esse plano é um plano de Deus. Foi Deus que teve esse plano, não fui eu. Eu estou vindo aqui anunciar algo que vem da parte de Deus. Se você acha que você tem autoridade ou força suficiente, discuta com ele. Eu já ouvi filósofos, já ouvi professores, especialmente ateu, descendo a lenha. Imagina, se Deus é soberano sobre tudo, criador de todas as coisas, todo poderoso, por que ele mesmo escreveu um plano em que ele tem que dar o filho dele? Assim, eu espero que quem fez essa pergunta tenha coragem de um dia perguntar para ele mesmo. Agora, eu não vou questioná-lo. A Bíblia diz que ele é sábio, que os pensamentos dele são profundos, que eu não posso medir. A Bíblia diz que a minha sabedoria para Deus é loucura. Então significa que a visão que eu tenho desse todo, por mais centrada na palavra que ela seja, ainda não passa de uma loucura. O dia que nós estivermos na glória, Deus vai revelar algumas coisas para nós, vamos olhar e falar, mas como a gente era tolo. Então também não tem motivo para a gente ficar brigando uns com os outros por causa de conceitos. A gente precisa ter aquilo que é puro e simples e que é fundamental, a ideia do Evangelho. A ideia do Evangelho, porque nenhum de nós pode ter convicção absoluta que está acertando 100% em tudo que a gente entende das Escrituras. E olha, me dói falar isso, porque eu sou combatente, eu gosto de degladiar em cima das ideias. Mas eu não posso esquecer, eu não posso ser presunçoso de achar que o que afetou a mente de todos os homens não afetou a minha também. Eu sou um pecador, minha mente também está afetada. Isso significa que por mais iluminado que eu possa estar pelo Espírito Santo, se estiver, ainda assim existe marcas do pecado em mim que me impedem de entender perfeitamente, como existia em Calvino, como existia em Arminius, como existia em todos esses autores. Embora a gente possa admirar quão profundo eles chegaram, quanta coerência, mas ainda assim todos nós vamos errar em algum ponto, e eles também erraram provavelmente. O que eu não posso perder de vista é o que é central. O central é Deus é que é o dono desse plano, e esse Deus é perfeito, Ele não erra, Ele não tem as minhas limitações, Ele não está obscurecido, Ele é absolutamente perfeito. Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Assim como o céu se alteia da terra, assim se elevam os pensamentos de Deus acima dos nossos. Que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, assim como as estrelas são mais altas do que a terra, assim os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Então eu não sei por que Deus escreveu assim. Eu sei de uma coisa, se Ele escreveu assim, é porque tinha que ser assim, porque esse é o melhor jeito. Ainda que aos meus olhos não pareça, mas esse é o melhor jeito. Um dia eu vou entender por que é. Mas eu não posso perder de vista que isso é plano de Deus. Isso vale também para a minha vida no contexto geral. Tem muita coisa que acontece na minha vida que eu me pergunto, mas por que foi assim? Não precisava ter passado por isso. Quem sabe o que eu preciso e o que eu não preciso? É Deus. É Deus. Eu conheço muito filho que já se arrependeu de algumas coisas. Eu sou um deles. Vou explicar do que eu estou falando. Isso soou genérico, mas eu vou explicar, vou reduzir um pouco. Tinha coisa que acontecia comigo quando eu era criança, que eu ficava muito triste, não gostava, e eu pensava comigo assim, ó, o dia que eu for pai, eu não vou deixar meu filho passar por isso. Falando um pouco mais sério, principalmente relacionado a algumas questões de privações, de algumas coisas. Aí eu, com essa ideia juvenil na cabeça, quando eu tive um filho, eu resolvi fazer o contrário. Muitas vezes, já estou me arrependendo de algumas. Já estou, por quê? Porque o cara vai ficando folgado. E eu lembro de mim dessa idade, eu não tinha a mesma folga que ele tem. Eu falo assim, rapaz, eu não podia ter livrado a cara dele. Eu livrei, ele não está se tornando. É óbvio que eu sei que ninguém é igual, eu não quero uma xerox minha, porque eu também não ia me suportar. Mas pelo menos não precisava estar tão folgado.
Então, eu sei que tem pais mais velhos aqui do que eu, talvez vão até discordar do que eu estou citando aqui, mas eu estou citando um exemplo meu de hoje. Tudo o que aconteceu na vida de cada um de nós era necessário para que a gente fosse exatamente o que a gente é hoje. Eu não tenho como escolher estas coisas para determinar o que eu vou ser, mas Deus tem, Deus sabe qual circunstância inserir na vida de cada um de nós, para que a gente seja exatamente como Ele quer que eu seja. Veja, quem foi Paulo? Olha, até Estevão, Paulo era um crente zeloso, um homem dedicado à religião, e aí tão dedicado que ele passou a perseguir aqueles que pareciam uma ameaça para a religião. Quando acontece a conversão, algumas coisas daquela vida antiga de Paulo foram aproveitadas. A disciplina dele para escrever. Vocês já imaginaram um cidadão viajando no deserto para evangelizar, viagens que demoravam anos, e durante esse período de viagem estava escrevendo? A gente, com toda a comunidade sentado na frente do computador, você passa um dia inteiro pensando assim: vou escrever um livro. Não sai 140 caracteres para você jogar no Twitter. Escreve. Quer mais? Preso. Você imagina dentro de uma prisão escura, está escrevendo cartas para as igrejas que nós estamos usando até hoje. Da onde veio essa disciplina, essa dedicação, essa gana de fazer as coisas? Viajou e evangelizou mais do que todos os outros. A mesma força que ele tinha para perseguir cristãos, agora ele tinha para evangelizar. Aonde ele foi forjado? Então, foi na escola da vida. Tudo que aconteceu na vida dele aconteceu para quê? Para que ele fosse exatamente do jeito que Deus queria que ele fosse, para poder ensinar as coisas que Deus tinha para ele ensinar. Pedro era Pedro, João era João, Paulo era Paulo, cada um foi criado de um jeito. Deus tem esse controle no plano de voo de cada um de nós. E o que Paulo está colocando aqui para nós é que, tanto em relação ao Evangelho, e aí nós não podemos ter dúvida disso, que esse Evangelho é como é, porque Deus traçou esse plano milimetricamente, nos mais microscópicos detalhes, foi tudo traçado por Deus. Tanto que a Bíblia fala, desde o Antigo Testamento, que quando chegar a plenitude dos tempos, ou seja, Deus tem um ápice para essa história preparado. Deus conduziu a história, minuto após minuto. Nenhum dia fugiu ao controle de Deus. Nem o dia que o homem caiu lá no Éden fugiu ao controle de Deus. Tudo estava absolutamente dentro do plano, do propósito de Deus. E se isso vale para o Evangelho, isso vale também para a vida de qualquer um de nós, que é a aplicação que eu queria fazer. Então veja, eu preciso aprender como glorificar a Deus dentro da minha história, dentro do que eu estou vivendo. Eu não preciso ficar pensando: olha, se eu estivesse vivendo assim, eu podia fazer tal coisa. Se eu tivesse com a vida tal, eu podia ser um cristão excelente. Não. Você tem a vida que Deus queria que você tivesse. Eu tenho a vida exatamente que Deus queria que eu tivesse. Agora, é sempre um desafio que eu glorifique mais a Deus nessa vida, que eu me aproxime mais a Deus, porque quanto mais perto de Deus, mais próximo ao objetivo de Deus eu estarei. Quanto mais longe, mais obscurecido eu vou estar, mas não vou fugir também da rota que Ele traçou. É aquilo ali, não tem jeito. Então a gente precisa lembrar quem é o autor. O autor é Deus, da nossa vida, do Evangelho, da história, do futuro, do passado, do presente. É Deus. Ele decretou todas as coisas. E é isso que Paulo está dizendo. Tudo acontece segundo a vontade do Pai. Ao finalzinho do versículo 4 aí, ó. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E por último, aqui encerrando, a glória do Evangelho, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. No tempo passado, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. No presente, para nos desarraigar deste mundo, segundo a vontade de Deus e Pai. No futuro, para que seja a glória pelos séculos dos séculos a Ele. Então, qual é o ponto? O ponto é que a glória seja de Deus. E agora vem o desfecho. O que o legalismo que Paulo está combatendo lá nos Gálatas faz? Rouba a glória de Deus. Esse é o grande problema do legalismo. Porque quando vamos lá, a proposta é:
esses crentes têm que se circuncidar, porque se eles circuncidarem, eles podem ter certeza da salvação. Aí o cara vai lá e se circuncida. Aí ele vai dizer o que? Olha, graças à circuncisão que eu pratiquei, agora eu estou salvo. O que aconteceu? A glória que deveria ser de Deus passou a ser de quem? Do homem. E o grande problema desse legalismo que Paulo está combatendo aí é exatamente porque o legalismo vai loucamente roubar a glória que é de Deus e transferi-la ao homem. De forma enganosa, é óbvio que o legalismo não vai gerar resultado. Deus não divide sua glória com ninguém. A glória é dele, ele é o Senhor, ele é único. Ele é único. Então, quando Paulo termina dizendo, e glória seja dada a ele pelos séculos dos séculos, amém? Ele está dizendo o seguinte: vocês não vão roubar a glória que é de Deus. Vocês não podem fazer isso. O legalismo quer isso, e por isso que vocês não devem ser legalistas. Por isso que vocês devem viver todos os dias dependendo de Deus, para que no final de cada dia você diga, graças ao Senhor, que tem muita paciência comigo, que tem muito amor para comigo, que me trata de uma forma extremamente graciosa. Eu posso encerrar mais um dia, e eu só vou acordar amanhã debaixo dessa graça, porque se depender de mim mesmo eu não vou. A glória é de Deus, sempre de Deus. O problema do legalismo, então, é essa coisa perniciosa de roubar a glória que é de Deus. A coisa mais terrível da idolatria é isso, que ela tira o mérito de Deus e faz uma tentativa louca de entregá-lo para você ou para outra pessoa. E isso é a coisa mais terrível que existe. É como o exemplo do filho que eu citei para vocês. Imagine um pai que deu o filho pelo outro e de repente o elogio não vem para o filho, nem para ele. O elogio vai para a circuncisão. Imagine como Deus se sente com tudo isso. Que Deus nos ajude a manter a fé nele e viver confiado na graça, desfrutando da paz. Lembrando que a lei não foi revogada, mas a lei é um caminho para eu agradar a Deus, não para ser salvo, porque salvação é somente por Cristo. E Cristo não cobra nada por isso, ela é graciosa. Eu creio nele e eu posso ficar tranquilo em relação a isso, porque ele morreu no meu lugar. Alguma pergunta sobre isso, sobre as coisas que eu falei? Nós ainda estamos a gente ainda está numa introdução ainda, que foi destinatário, remetente e saudação. Mas é que Paulo é tão denso que na própria saudação dele você tem tanta coisa para falar. Mas se tiverem alguma dúvida, vocês falem. Se não lembrar na hora, pode escrever, traz na outra semana. Fala, semana. Veja, essa ideia da intervenção maligna, ela acontece de todos os lados. Ela acontece na cultura humana, porque a gente está inserido numa cultura assim, uma cultura de mérito e recompensa. A nossa cultura prega isso em todos os lados. Todos os lados, nós estamos envolvidos nessa questão de mérito e recompensa. Ó, seu patrão está bravo com você, então essa semana eu vou fazer hora extra para ele ficar contente comigo. A gente vive numa cultura assim. Então, quem é o príncipe desse século? É Satanás. Ele impregna o mundo disso. E ele mesmo, e a Bíblia cita isso, ele levanta acusação contra nós. Ele vai lá atacar sua mente e jogar na sua mente: mas você fez isso, você acha que Deus vai te perdoar disso? Não vai. Você não pode ficar tranquilo. Mas contra isso você tem um texto lá em Romanos capítulo 8 que é excelente contra isso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Assim, alguém que foi capaz de dar o próprio filho, você acha que vai negar para você alguma coisa? Não vai. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É óbvio que isso não é autorização para você viver uma vida libertina, porque o Filho de Deus não quer uma vida libertina. Mas isso é sim um remédio contra as acusações de Satanás. E a gente tem que tomar cuidado, porque Satanás vem vestido das roupas mais diversas. Às vezes ele chega vestido de religiosidade, de alguém bem religioso que diz assim: olha, mas você, como é que você pode estar tranquila? Olha para o teu passado. Recentemente uma pessoa foi
foi desqualificada para concorrer a um determinado cargo, e eu fiquei muito irado. Eu tive que pedir perdão a Deus, porque eu fiquei irado mesmo na ocasião, porque vieram citar pecados que essa pessoa cometeu há 7, 8 anos atrás. E aonde isso estava acontecendo? Entre pastores. Mas se nós chegamos a um ponto que os próprios pastores assumem o papel de serem os acusadores, eu não preciso me preocupar com Satanás. Tem gente sendo usada por ele muito mais perto de mim. Isso é muito triste. E a gente tem que tomar muito cuidado. A igreja não pode se prestar ao papel de fazer o papel de Satanás. Não é para isso que nós estamos aqui. Não é. Nós temos que lembrar de uma coisa: o meu grande desafio é viver como Cristo viveu. É ter os meus lábios ocupados pelas palavras de Cristo. É ser penetrado pelo Evangelho. E, bom, podia falar bastante sobre isso, a gente já está bem avançado, mas é sempre uma atitude que tem como autor Satanás, a atitude da acusação. A gente tem que tomar cuidado. A gente deve julgar todas as coisas com prudência, com amor. A gente não pode passar a mão na cabeça e fazer vistas grossas às coisas, mas a gente tem que tomar muito cuidado ao tratá-las, para a gente não se tornar legalista. Tem que tomar muito cuidado, certo? Vamos orar? Vamos ficar em pé, irmãos? A apostila ela é um pouco grossa, então cada apostila tem 137 xerox, mais a capa, mais tudo lá, vai ficar por R$20 cada uma. Então quem quiser, hoje eu mandei fazer 20, tem 20 aqui. Quem quiser pode pegar, e daí se faltar na semana que vem, daí eu trago mais algumas. Mas seria interessante, daí você já pega e já dá uma olhada lá na sequência, que é capítulo 1, de 6 a 8, tá bom? Senhor Deus, nós te agradecemos nessa noite pela oportunidade de iniciarmos, de darmos continuidade ao estudo desta carta, Senhor. Obrigado, Deus, pelas lições que ela nos ensina. Obrigado, Pai, por esse teu servo, Pai, tão dedicado, o apóstolo Paulo, que trouxe para nós, ó Deus, o registro da vontade do Senhor nestas cartas que ele escreveu. E obrigado, ó Deus, por ele ter sido, ó Pai, tão usado pelo Senhor para nos deixar uma lição tão atual, uma lição, ó Deus, que nos faz voltar para aquilo que é o centro, que é o Evangelho do Senhor, que é a graça do Senhor que nos alcançou através, ó Deus, do teu Filho Jesus, que se entregou por nós, para nos desarraigar deste mundo, ó Pai, para que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Que a gente possa, ó Deus, guardar estas mensagens, ó Deus, deste Evangelho puro e simples que nós aprendemos, ó Pai. Que o Senhor nos livre, ó Deus, do legalismo, nos livre da atitude de acusação, nos livre da atitude, ó Deus, de julgamento, nos livre, ó Deus, desta religiosidade de tentar constantemente, ó Deus, aplacar a ira de um Deus. Obrigado, ó Deus, porque no teu Filho Jesus todas as nossas dívidas foram pagas e nós podemos desfrutar de paz com o Senhor. E então, ó Deus, eu não tenho que vir à igreja para aplacar a ira do Senhor, eu tenho que vir à igreja para te agradecer e te enaltecer e te louvar e te glorificar, e não só aqui, mas em todas as horas do meu dia, por onde eu for, eu devo viver, ó Deus, para a tua glória, porque eu só tenho vida, e eu só tenho, ó Deus, fôlego de vida, e eu só tenho esperança por causa do Senhor e do teu amor que me alcançou e alcançou cada um dos meus irmãos aqui. Que a gente saiba priorizar esta mensagem, ó Deus, e entender que os adereços, ó Pai, eles não vão poder, ó Deus, nos levar a lugar algum. Apenas o teu Evangelho, apenas Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Senhor se não for por Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a priorizar este tema na nossa vida, que as outras coisas, ó Deus, sejam consideradas com prudência e com sabedoria, sem excessos. Pedimos isso ao Senhor, te agradecemos por cada um que está aqui, que o Senhor leve em paz, dê um restante de semana abençoada a todos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.